sobre a poesia de Schwarzenegger. Então, boa tarde. Eu vou dizer apenas umas palavras muito rápidas, e, portanto, não vou tomar muito tempo. Espero que o problema se possa resolver entretanto. A organização deste colóquio decidiu dividir a obra do Suassuna em várias gavetas. Apercebi-me logo quando recebi o programa e apercebi-me ao longo das comunicações que foram sendo feitas aqui. Não é? O professor Brás Teixeira, por exemplo, falou do teatro, a professora Constança falou da narrativa, e assim sucessivamente. A mim coube-me falar da poesia. Eu percebi logo pelo programa que o que se entendia aqui por poesia era a produção escrita em verso do Ariano Suassuna. Porque poesia, num sentido mais lato, até poderia ser a obra em teatro, alguma dela tem verso, inclusive a obra narrativa, também no sentido lato, acaba por constituir também a parte possível da poesia do Ariano Suassuna. Tomando apenas a poesia no sentido do verso, nós podemos dizer que a obra do Suassuna é aparentemente uma obra muito reduzida. O Ariano estreou-se em 1947 com uma peça de teatro, e de 1947 até 1960 o Ariano Suassuna foi publicando várias peças de teatro, um conjunto importante, e algumas delas até ficaram inéditas neste período. Mas em 1955 publicou O Auto da Compadecida, em 1957 O Santo e a Porta, 2 anos depois A Pena e a Lei, e finalmente em 1960 A Farsa da Boa Preguiça. Esta, por exemplo, escrita em verso. E o Ariano, neste período, como já nos disseram aqui, a professora Constança, o Ariano, em 1958, começou a conceber o projeto de vir a escrever um grande romance que viria a ser, em 1970, A Pedra do Reino. E na década de 70, publica, para além da Pedra do Reino, publica em 1977 O Rei do Mar. Não há aparentemente nenhuma publicação muito significativa de obras em verso neste período na vida do Ariano Suassuna. De qualquer maneira, o Ariano publicou em 1955 um poema chamado Ode, numa edição, em duas edições neste ano, mas numa edição de 12 exemplares e depois numa edição de 25 exemplares. Não são verdadeiramente edições comerciais, não estão de maneira nenhuma ao nível daquilo que são as edições do teatro e do romance ou da narrativa que ele faz na década de 40, 50 e depois na década de 70. Portanto, tem um estatuto muito especial a poesia em verso na obra do Ariano Suassuna ao longo de todo este período. É verdade que na década de 80 ele publicará 2 livros, iluminagravuras, sonetos com motadeiro e sonetos de Albano, Cervo Negro. Publica de facto nos anos 80 e 85, mas também uma edição de 50 exemplares, cada uma destas publicações. Portanto, só muito mais tarde, já praticamente no século XXI, ou seja, numa idade muito avançada, é que o Ariano acabará por ver recolhida a sua poesia num volume que eu tenho aqui, que posso mostrar, e que praticamente reúne a produção toda do Ariano Suassuna, e que é um livro de 1999, e que compila toda esta produção, e ao mesmo tempo um livro que o Ariano teria publicado
publicado, e que é provavelmente o livro mais importante da produção dele, um livro que ele compilou e preparou e datilografou em 1955 para publicação, chamado O Pasto Incendiado, e que é aqui publicado nesta versão original que ele preparou e que nunca chegou a publicar, e que é publicado então muitos anos depois. De qualquer maneira, este historial da produção poética de Ariano Suassuna não corresponde de maneira nenhuma à importância que a poesia em verso tem na criação dele. É preciso dizer isto com complemento aquilo que eu acabei de dizer. Se não encontramos nenhuma publicação em verso durante décadas significativa, pelo menos, na história da edição de Ariano Suassuna, de qualquer maneira, a poesia em verso tem uma enorme importância no aparecimento deste escritor. Basta dizer que o primeiro texto que ele publicou é um texto em verso, em 1945, portanto, anterior ainda à publicação de Uma Mulher Vestida de Sol, que será a estreia aos 20 anos, será a estreia dele como dramaturgo. Mas antes disso, em 1945, ele publicou um poema, um longo poema, chamado Noturno, e que está recolhido aqui nesta edição, e que fará parte do Pasto Incendiado, que é um livro que ele compila para publicação em 55. E se calhar vale a pena também dizer que a primeira vez que aparece a palavra armorial na obra de Ariano Suassuna é também num texto em verso de 1950. É a primeira vez. Sobretudo, como aqui também já foi dito, usando a palavra, porque a palavra já existia, não é uma palavra criada pelo Ariano Suassuna, é uma palavra que vem provavelmente do português até arcaico. A palavra existia como substantivo, não como adjetivo. É essa a novidade que o Ariano Suassuna dá à palavra, é que a passa a usar como adjetivo. Portanto, a primeira vez que nós temos a arte armorial, por exemplo, o romance armorial, a primeira vez que a palavra nos aparece como adjetivo na obra de Suassuna é num poema chamado Canto Armorial, de 1950. Portanto, basta isto para nós percebermos a importância do verso na obra do Suassuna. E, claro, é preciso dizer que a poesia em verso do Suassuna é uma poesia muito marcada pelo modelo popular do canto ou da décima sertaneja, que, por sua vez, também tem muito a ver, é uma herança do desenvolvimento, num sentido particular e próprio, e até com inovações formais singulares. A décima do sertão não é mesmo da décima cultivada na cultura oral popular portuguesa, mas com uma grande dívida, no entanto, a essa cultura oral e popular portuguesa de populações que não conheciam a escrita e, portanto, tinham uma produção literária, poética, exclusivamente oral. É preciso dizer que, portanto, há uma dívida muito grande para com esta literatura e que terá sido aí que, pela primeira vez, o Ariano Suassuna percebeu o fundo cultural do sertão da Paraíba e de Pernambuco como o fundo cultural que lhe interessava trabalhar e reconfigurar e transfigurar. E, portanto, isso tem uma enorme importância, como aqui vimos. Toda a obra do Ariano, em termos de teatro e em termos da narrativa, será sobretudo uma obra que parte da reconfiguração desta cultura original. E foi, de facto, a décima e o cultivo da décima do sertão que proporcionou ao Ariano esta possibilidade de conceber uma arte que toda ela fosse
a transfiguração dessa arte original, originária do povo da Paraíba e de Pernambuco. Enfim, eu julgo que isto é o suficiente, poderia, quanto muito, acrescentar alguma coisa. A poesia de Ariano Suassuna, como toda a sua arte, de resto, pretende ser, e daí também no sentido armorial, pretende ser uma insígnia. Talvez a insígnia aqui queira sobretudo dizer mais do que um estandarte, mais do que um lado ou uma bandeira. Eu julgo que a insígnia aqui remete para a capacidade de significação e de simbolização que a palavra, neste caso, contém. E a poesia, portanto, através, como arte da palavra. Muito obrigado.